Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais uma transmissão online da igreja, do Ministério Manancial, a igreja online para você, onde nós estamos, para a sua casa, no lugar, na comodidade, onde você se encontra nesse momento. Gostaria de convidar você que está no nosso canal no YouTube, que você pudesse então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative então as notificações, aí clica no sininho para que você possa receber as nossas notificações quando um vídeo novo ser postado. Também você que está no nosso canal no Facebook, curta a nossa página e compartilhe esse link, então compartilhe essa live, porque à medida que você compartilha a live, outras pessoas mais conseguem também visualizar ela. À medida que você interage, à medida que você então coloca seu nome, que você manda um joinha, um coração, faz um comentário ou curte, então o aplicativo vai mandando para outras pessoas. E assim, mais vão vendo e vão enxergando isso aí. Então, coloque seu nome, você que está aí nos acompanhando. Se você precisar de uma oração, você pode também deixar também aí o seu nome na oração. E que você possa então compartilhar esse link com outras pessoas. Estamos numa série de mensagens sobre uma vida abençoada. Semana passada nós falamos sobre tudo sobre o coração. Se você perdeu a mensagem da semana passada, está no nosso canal. Pode olhar lá, vai ter a playlist lá de uma vida abençoada e a mensagem da semana passada. E essa mensagem de hoje, nós falaremos sobre a prova, a segunda mensagem dessa série. Então, com o título A Prova. Você sabia o que é uma pessoa então abençoada por Deus? Você consegue identificar ou me falar para mim o que é realmente ser uma pessoa abençoada por Deus? Porque quando você olha uma pessoa talvez rica, quando você vê talvez uma pessoa com um carrão, com uma casona, talvez você pode pensar, essa pessoa é abençoada, mas será que é? Será que isso é ser abençoado? Eu vou mostrar para você neste vídeo que não é bem isso, tá bom? Ser abençoado vai muito mais longe do que essa realidade, do que ter algumas coisas, do que possuir algumas coisas, porque a bênção de Deus está então na satisfação que nós temos em nosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então a Bíblia nos diz que nós já somos abençoados. Deus ele já entregou a bênção para a nossa vida, mas por que uns usufruem e outros não? Por que uns então vivem bem e outros não? Por que uns então têm felicidade em viver e outros não? Então hoje o tema a prova, porque uma das maiores provas da nossa vida é com relação ao dinheiro. E é sobre o dízimo, sobre então o tempo que nós temos diante do Senhor e o empenho que nós temos de colocar as coisas diante do Pai. Então são os princípios tão importantes que nos deteremos em alguns detalhes para que nossa vida então seja realmente abençoada. Através então do texto de Malaquias, capítulo 3, nós vamos então aprender um pouquinho do versículo 6 até o 12, o que a palavra do Senhor nos ensina. Lembrando que quando Deus levanta Malaquias, um profeta, o último profeta do Velho Testamento, ele então ali estava fechando uma janela do Velho Testamento para a abertura do Novo, mas entre a janela do Velho e o Novo demorou então muitos anos, 400 anos ali ficou então Deus em silêncio com o povo. Então veja, quando Deus estava falando aqui, Deus estava indignado já com o seu povo. Versículo de número 6 de Malaquias capítulo 3. Eu, o Senhor, não mudo. Então Deus ele continua sendo o mesmo, Quando você vai olhar então a história dos antepassados, dos patriarcas, ele continua sendo o mesmo. Deus não tem variação, Deus permanece sempre o mesmo. Versículo de número 7. Vocês se desviaram dos meus decretos. Então, os princípios normais de comportamento estabelecidos por Deus, as pessoas tinham se perdido. As pessoas então deixaram esse princípio para trás.
E à medida que eles deixaram esse princípio para trás, o coração deles zangaram diante de Deus. O coração deles então se fechou diante do Senhor. E ali os processos então e as decadências surgiram sobre a vida dessas pessoas, né? O dízimo, ele é um princípio normal de comportamento pelo qual os filhos de Deus demonstram gratidão a Deus pela provisão que ele então nos envia a cada um de nós. Verso de número 9 nos diz assim: vocês estão debaixo de uma grande maldição, resultado de não viver conforme os princípios normais de comportamento estabelecidos por Deus. Quando a pessoa então não vive debaixo de um princípio, ela está debaixo de uma maldição. Não tem outro caminho, ou é bênção ou é maldição, ou é vitória ou é derrota, ou é conquista ou são percas. Então isso são coisas então naturais da vida do ser humano, e nós precisamos decidir. Você quer andar debaixo da bênção ou debaixo de uma maldição? Você quer estar então na bênção ou você quer estar então com maldição? Pense sobre isso. Versículo de número 10 diz assim: tragam todo o dízimo ao depósito do templo. Então Deus possui todas as coisas, porém Ele quer que nós entregamos então aquilo que Ele coloca nas nossas mãos como parte. Deus, Ele coloca 10 partes nas nossas mãos, e Deus, Ele quer que nós venhamos a devolver uma a Ele. Quando nós devolvemos essa parte ao Senhor, a nossa vida se torna abençoada. A nossa vida então passa a cumprir um propósito e um plano sobre as nossas vidas. E no versículo 10 também ele diz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Via de mão dupla, ou seja, à medida que eu faço, eu posso então também cobrar. À medida que eu faço, eu posso então fazer prova do Senhor. Ou seja, como você deve praticar esse princípio sobre a sua vida? Quando você coloca seu dízimo na casa do Senhor, e hoje nós temos uma facilidade muito grande, que é então o Pix, né? O Pix, as transferências eletrônicas, porque a única maneira de você dizimar corretamente é quando você entrega primeiro ao Senhor, depois você usa o dinheiro. Então, ou seja, você recebe lá R$1.000, e aí você então, antes de você gastar ou mexer em alguma dessas partes, você entrega então a 10ª parte na casa do Senhor, que seria então R$100, e a hora que você faz então isso, você pode fazer essa prova diante de Deus, você falando assim com o Senhor: Deus, eu coloquei a minha fidelidade no altar, então agora o restante é contigo, eu estou protegido, e eu quero então que essa vitória aconteça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pronto, e aí você então está fazendo prova, você vai estar colocando então a palavra do Senhor em evidência diante do diabo, porque o diabo, ele é astuto, ele sempre quer mexer naquilo que é nosso. Porém, ele só mexe quando nós temos então uma brecha. Quando nós damos uma brecha, uma oportunidade, ele vem então e pega. Quando nós não damos essa oportunidade, nós então passamos a ter uma vida diferenciada. Você nunca vai conseguir dar o dízimo até que você comece a dar. Irmãos, veja bem, nunca vai dar vontade de você fazer isso, viu? Deus, ele está falando com você, então você precisa ter esse empenho no seu coração. Não sei se você é fiel ao Senhor, se for, continue firme. Se você ainda não é, se posicione então diante do Senhor, porque se Deus está colocando essa condição diante da sua vida, diante desse princípio sobre você, você precisa então avançar e romper em meio às dificuldades então da sua vida. O que é dízimo? Vamos aprender em 5 pontos o que significa então o dízimo. Primeiro, o dízimo, ele é bíblico. Diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 23: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem então omitir então as outras ou aquelas. Então, o Senhor, ele está nos ensinando que o dízimo, ele é bíblico, né? A razão principal de muitas pessoas não dizimarem é elas então olharem e falar assim: o dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa lá de trás. Não, veja bem, o dízimo não é coisa da lei, de forma alguma. O dízimo, ele é antes de tudo
e é até agora, e será sempre. Ou seja, é um princípio para a nossa vida, como não matar, não roubar, não adulterar, a mesma coisa. Esse é um princípio para a nossa vida. Olha o que diz Gênesis capítulo 14. Então Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Isso daqui está falando sobre 500 anos antes da lei, na época de Abraão, que Melquisedeque veio e Abraão então fez isso. Então, quando nós olhamos para esse fato, você vai perceber que o dízimo se eu for voltar um pouco mais, eu vou olhar então lá para o Éden, e quando então Deus instituiu o jardim do Éden, falou assim para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos das árvores que aqui estão, mas essa árvore você não pode então comer. Aquela árvore era a tipologia do dízimo. Você sabia disso? Mas a serpente fez o quê? Tentou então eles para ir lá e eles pecaram. Então, cada vez que você então come daquilo que não é para você comer, você então vai ter problemas, você vai ter que administrar situações e confusões. Por isso que nós estamos aqui ensinando para você nesse momento, para que assim você possa viver e avançar. Gênesis 28, 20 diz assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida, de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, do versículo 20 ao 22. Isso aconteceu cerca de 400 anos antes da lei. Então aqui nós vamos perceber Jacó fazendo um voto com o Senhor. Escute bem, por que você não faz um voto ao Senhor hoje? Por que você que está desempregado, desempregada, ou com um trabalho ruim, você então não faz um voto com o Senhor? Deus, se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor mudar essa situação, irmãos, quantas pessoas que nós temos aqui no ministério que fizeram votos como: se Deus abrisse a porta, ia ser fiel ao Senhor, que se Deus abrisse as portas, iam entregar então o primeiro salário na casa do Senhor. Votos como esse abriu as portas, abriu as comportas para a vida dessas pessoas de uma forma muito grande. Então eu quero aqui te estimular você a fazer um voto diante do Senhor. Faça um voto e seja fiel e cumpra o voto da qual você então prometeu. Todos os dízimos da terra, Levíticos 27:30 diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertence ao Senhor. São consagradas ao Senhor. Todos. O que é dízimo é consagrado ao Senhor. Você precisa, entender isso. Deus coloca nas suas mãos, mas para que você possa então devolver. Segundo ponto, o dízimo para nós ele é um teste. Você faz teste para tudo quanto é coisa. Você faz teste para carta, faz teste para o vestibular, você faz teste então para o trabalho, você faz teste, em cada momento você faz teste, não é? Então é um teste. Olha o que diz Malaquias 3, versículo 10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quando você faz isso, então você está passando no teste. E quando você passa no teste, você tem direito então à bolsa, ao bônus. Compreendeu? Quando você passa no teste, você tem direito. Você passa no teste de carta, de carro, de caminhão, de moto, e você tem então direito então na sua carta. Você passa no teste do vestibular, você então tem direito a entrar e cursar aquela faculdade. Assim por diante, quando você passa no teste, você tem direito da bênção. Então o dízimo ele é um teste. Deus coloca 10 partes na sua mão, para que você então pegue
e separe aquilo que pertence a Ele e entregue diante dele. Quando você faz isso, a sua vida se torna abençoada. Aleluia. Lucas 16:11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar das riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não pode então devolver 10% daquilo que você ganha, por exemplo, quando eu cheguei na casa do Senhor e eu aprendi esse princípio há 24, 25 anos atrás, meu salário então era 1, e eu então entreguei aquilo ao Senhor, eu entreguei o meu dízimo ao Senhor. Hoje, praticamente, o que eu entrego de dízimo na casa do Senhor, ele é mais do que o salário que eu tinha daquela época. Ou seja, Deus me abençoou pelo menos 10 vezes mais do que aquilo que estava lá no passado. E eu creio que ainda bênçãos maiores chegarão para a minha vida. Essa é a palavra, mas eu fui fiel naquilo que Deus colocou. No pouco que Ele colocou na minha mão, eu fui fiel. Então, dízimo não é valor. Preste atenção no que eu vou te falar. Talvez você não dizima porque você acha que o seu dízimo é pequeno. Não existe dízimo pequeno. Se você ganha 10 reais, você então, seu dízimo é R$1 e não tem nenhuma vergonha você fazer uma transferência. Não tem nenhuma vergonha você entregar então esse R$1 na casa do Senhor. De forma alguma. Se você ganha 100 é 10, se você ganha 500 é 50, se você ganha 1000 é 100, ou seja, não há vergonha nenhuma. Lembra daquela história da viuvinha pobre? Que chega então e entrega então aquilo que ela tinha diante do Senhor, e o Jesus fala assim, ó, essa mulher deu mais. Uma pessoa que ganha hoje 10 mil reais, é um ótimo salário, correto? Uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ok? Se ele pegar então 990 reais e entregar no altar, ele entregou uma boa quantidade de dinheiro, você concorda comigo? 990 reais é bastante, sim ou não? Então, se ele entregar 990 reais na casa do Senhor, mas ele ganha 10, o dízimo dele seria 1000, e ele então coloca 990, Deus não recebe esse dízimo. Ele está ofertando, ele está abençoando a obra, mas Deus não recebe. Aquilo não traz proteção para ele. Mas a pessoa que ganhou R$1.000, um salário mínimo, ganhou R$1.000 e colocou R$100, diante do Senhor, no altar do Senhor como dízimo, Deus abençoa aquela vida e recebe os 100 e não recebe os 990 da outra pessoa. Você está me entendendo? Então, isso são princípios para a nossa vida. Se Deus ele deu então seu Filho por nós, por que nós não vamos dar então 10% para Ele? A Bíblia nos diz em Salmo 34:8, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo de número 8. Então, o Senhor ele é bom. E todos aqueles que se refugiam nele têm a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem a vitória então sobre a sua história. Tem a vitória então sobre a sua família. Ok? Terceiro, dízimo então é sinônimo de gratidão. Diz assim o texto em Salmo 116, verso de número 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Deus, Ele nos abençoa. Olha o que Deus fez conosco. Quando eu dizimo, por exemplo, eu estou falando assim para Deus, Deus, muito obrigado. Porque antes eu gastava com bebida, com cigarro, com jogo, com tantas outras coisas. Hoje não. Antes o devorador me roubava no carro, me roubava então nos móveis, me roubava então. Hoje não. Deus está me abençoando, então eu sou grato a Ele. Dízimo é gratidão. Irmãos, veja bem, eu vejo tantas pessoas que Deus abençoa a vida delas. Deus muda a história delas, Deus transforma a história delas. Elas não tinham nada, absolutamente nada, e Deus transforma a história delas. Deus então vai lá, dá um trabalho bom para ela, dá uma família abençoada para ela, coloca então essa pessoa em uma empresa, faz ela prosperar, faz ela avançar. E quando ela começa então a ser abençoada, ou melhor, quando ela começa então a ter dinheiro, ela então despreza as coisas do Senhor. E ela se esquece de onde que ela saiu. Elas têm dó de então dar 100, 200, 300 reais. Irmãos, que Deus possa prosperar a vida daqueles que têm o coração voltado para o Senhor.
para que você tenha muito para abençoar então a obra dele, porque é através da sua vida que a obra vai expandir, vai romper e vai chegar ao destino que Deus tem para cada um de nós. Então dízimo ele é gratidão. 4, dízimo também ele é proteção. Então dízimo ele é um sinônimo de proteção para a nossa vida. Malaquias 3,11 diz assim: impedirei que as pragas devorem as suas colheitas. As videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então dízimo ele é a proteção. Por isso que nós ensinamos a igreja a dizimar primeiro. Uma pessoa que pega então o seu salário, recebe o seu pagamento talvez lá dia 5, dia 6, dia 7, dia 2, e elas recebem então lá, elas separam o dízimo delas até, né? Ou melhor, não, desculpa, voltando aqui. Elas então pegam aquele valor e, digamos que ela tenha R$2.000, elas vão lá e gastam R$1.500. Vão pagar conta, vão pagar água, pagar força, fazer despesa, comprar isso, comprar aquilo outro. Aí ela vem então à igreja no domingo, ou ela manda então o dinheiro depois, né, o dízimo dela, então pelo Pix ou pela transferência, lá para o dia 8, 10, mas ela gastou dia 5. Como Deus vai proteger? Ela foi dizimista? Sim, ela é dizimista, mas a proteção não vai estar sobre o dinheiro dela, você concorda comigo? Porque não tinha chegado no altar ainda. Por isso que é necessário com que você coloque primeiro no altar para depois você então usar. Ok? Então, mesmo que você não pode, digamos, você não tem Pix, talvez você não tenha então a conta para fazer, você recebe em dinheiro espécie, aí o que você faz? Você separa o dinheiro, coloque então dentro do seu envelope, coloca dentro da sua Bíblia, ore e consagre ao Senhor. Senhor, olha, aqui está o meu dízimo, quero então colocar nas suas mãos, que o Senhor venha repreender o devorador, o roubador, o cortador, o migrador, o destruidor, conforme a sua palavra me diz, e que eu possa ser abençoado, em nome de Jesus. Coloque lá dentro da Bíblia, coloque dentro do seu envelope, deixa lá guardadinho, na próxima reunião que você for vir, ou você passa então da igreja e deixa, tá tudo bem. Aí você pode usar, mesmo que você não entregou ainda no altar fisicamente, mas você já apresentou diante do Senhor. Estou te dando algumas chaves que pode mudar algumas coisas na sua vida, tá bom? O dízimo ele quebra a maldição e repreende o devorador. Assim que você começa a dar, algo bom sempre vai acontecer sobre a sua vida. Jesus enfatizou, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver que o diabo ele tem o prazer de roubar. Quantas pessoas, irmãos, que ganham bem, têm um bom trabalho, mas não prosperam, não têm uma vida abençoada, dívidas em cima de dívidas. Uma vez, eu atendi uma pessoa e eu aconselhei ela durante um bom tempo. E essa pessoa era uma pessoa que ela tinha um bom trabalho, uma boa profissão. E ela na época ela ganhava quase R$15.000. Isso já tem alguns anos, talvez uns 5, 7 anos atrás. Talvez hoje esses R$15.000 deveria ser aí, talvez quase uns 25 de hoje. Era um bom salário, um ótimo salário. Mas essa pessoa, irmãos, ela não tinha nada. Pastor, nada? Como assim? Não tinha nada. Ela não tinha um carro pago, ela não tinha uma casa, não tinha nada. Morava de aluguel, carro tudo financiado, uma loucura. Mas por quê? Por causa do devorador. Financiamento em cima de financiamento, dívidas em cima de dívidas, refinanciamento, um atrás do outro. Irmãos, olha para onde que vai essa situação. Isso é uma loucura. Deus não aprova esse tipo de prática. Então, quando você entrega o dízimo, você então consagra o restante. E com isso primeiro, você ganha sabedoria. Porque você tem que ter sabedoria. Se você não tiver sabedoria para administrar o seu dinheiro, o diabo vai roubar também. Veja bem, na nossa vida é um equilíbrio entre então uma perna que você tem, vou usar aqui as mãos que dá para você ver. Em uma mão você tem então ser dizimista e na outra mão você tem então ser uma pessoa que administra. Então você precisa ter sabedoria para poder então administrar as suas finanças, ok? Segundo, você precisa também
você vê o seu dinheiro render, você passa então a observar, poxa, esse ano eu comecei com tanto, e agora então olha como que eu estou prosperando, eu comprei um móvel novo, eu consegui guardar um dinheiro, minha conta bancária tem aumentado, minha poupança, minhas aplicações, meus investimentos têm avançado, olha que coisa legal. Você também não tem medo, você passa a viver uma vida então em fé. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo de pandemia. E nesse tempo de pandemia muitos estão com medo, mas eu quero te dizer que se você for fiel ao Senhor, se você for um dizimista na casa do Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia diz que o justo não fica desamparado, a sua descendência não mendiga o pão, então você terá tudo. Você terá a bênção de Deus sobre a sua vida, você terá a bênção de Deus sobre a sua história. Amém? Então, esse é o processo, esse é o projeto, esse é o caminho do Senhor na sua vida. Você nunca vai estar em crise, porque quem está em Cristo não está em crise. Você sempre vai ter então a sua vida abençoada. E você tem ousadia para você fazer negócios, ousadia para você então ir lá e resolver os seus problemas, ousadia. O dízimo, ele é uma blindagem nas finanças. Quando você olha então algo blindado, um carro blindado, ele traz então a proteção. Então o dízimo, ele é uma blindagem, ele impede com que o diabo ele venha. Como então repelente no corpo para pernilongo. Pernilongo vem e tem que voltar. Assim também é o devorador. Quando você é dizimista, você pode declarar e a bênção vai estar sobre a sua vida. Você deve já ter ouvido falar, ou talvez aconteça com você, muitas pessoas gastarem dinheiro, muitos reais, muitas fortunas em hospital, em medicamento, em mecânico que o carro só quebra, em móvel porque os móveis não duram. Irmãos, quem tem a vida abençoada, irmãos, doa as coisas novas para os outros. Sabe por quê? Porque sempre Deus está protegendo. Quinto e último, o dízimo é uma vida abençoada. Malaquias 3,10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e não derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Então Deus, ele se compromete com aquilo que ele promete para a sua vida. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Dízimo é uma vida abençoada. Quando você é dizimista, você tem direito das bênçãos de Deus para a sua vida. Então chegou a hora, é uma nova estação sobre a sua vida. Definitivamente você precisa desfrutar desse novo tempo de uma vida abençoada. Deixa eu te contar uma passagem. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam então trabalhando e pescando, e eles ficaram então a noite toda e não pegaram nada, absolutamente nada. Veja, profissionais, eles tinham que vender então aqueles peixes para poder então viver, era objeto de ganho deles, né? E eles não tinham pego nada. Aí de repente eles olham, Jesus fala assim para eles: joga a rede do outro lado. Talvez você que está me acompanhando agora nessa transmissão, talvez você tenha trabalhado duro, talvez você tenha se esforçado, talvez você já até está aposentado e você fala assim: poxa vida, eu olho para trás, eu não conquistei, a minha vida não prosperou, eu não consegui construir nada na minha vida, ou o que eu construí é muito pouco em relação daquilo que eu precisava então ter. O Senhor está falando para você: meu filho, é porque você está jogando a rede do lado errado. Jogue a rede junto comigo, faça aquilo que eu estou te ordenando, obedeça e você vai ver a vitória. Os discípulos então jogaram a rede do outro lado. Quando os discípulos jogaram a rede do outro lado, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que 153 grandes peixes foram pegos, a ponto deles chamar outro barco para então os dois tirarem aquele tanto de peixe de dentro então do mar. É isso que Deus tem para a sua vida. Lance a rede da forma correta e você vai ver então Deus te abençoando de uma forma especial. Eu concluo dizendo a você: todas as vezes que nós recebemos o nosso salário, nós somos então testados. E você precisa então passar por esse teste. E amados, o dízimo é de tudo. Não é só do salário, é de todas as coisas que chegam nas suas mãos. De repente você ganhou um bônus, talvez você recebeu então um dinheiro extra, talvez você então recebeu um dinheiro de alguém. Tudo. Seja fiel em tudo,
para que você possa ser abençoado em tudo também, porque sempre vai ser então um teste. Que você possa ser encorajado então a dizimar, a ser então uma pessoa fiel diante de Deus, porque este é o caminho que Deus estabeleceu para a sua vida e para a minha vida. E se você que acompanhou essa mensagem, essa ministração, e no teu coração você deseja, primeiro, reafirmar o seu compromisso então com Deus, de permanecer fiel diante dele. Ou você que ainda nunca foi dizimista, ou foi um tempo e parou, mas hoje você deseja então entrar nesse processo e caminhar nessa direção, eu quero convidar você para orar junto comigo. Quero fazer essa oração junto comigo, que você possa declarar essa palavra junto comigo, para que assim você possa ser, mas ser todos os dias, ser fiel em todos os momentos da tua vida e da tua história. A oração vai aparecer aí para você, que você possa também recitar junto comigo. Diga assim comigo: Pai, reconheço que sou teu e que tudo que tenho é seu. Sou muito agradecido pelo seu cuidado constante. Perdão pelas vezes que não consegui entregar o meu dízimo, mas ajuda-me a ser fiel em todas as situações. Me ajude a entregar os 10% dos meus rendimentos mensais. E eu creio, Senhor, que vou para um novo nível em minhas finanças. Obrigado por se empenhar e em me dar uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Seja um dizimista. Seja fiel diante de Deus. Receba e aceita tudo que a Bíblia tem para você. Tudo, o completo, o total, o absoluto. E você vai ver o que Deus fará com você, com a sua vida e com a sua casa. Eu quero orar com você. Pai, essa palavra, Senhor, que foi ministrado nesse momento, que venha entrar, Senhor, ao coração de cada um dos seus filhos e os abençoar. Que o Senhor possa repreender o devorador, o roubador, o cortador, o migrador, o destruidor. Que o Senhor possa estancar, Senhor, todo o desperdício, toda a frustração, e possa trazer, Senhor, um tempo de prosperidade, de multiplicação, de céus abertos sobre a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Amém e amém. Você que crê, diga aí comigo: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você que deseja então ser fiel ao Senhor, talvez você esteja preparado hoje para fazer e ser um dizimista na casa do Senhor, vai aparecer aí o nosso código QR, nossa conta bancária, o CNPJ do ministério aí que você está vendo, 10.856.356.000 ao contrário 85 é o nosso Pix. Você pode estar também fazendo a transferência ou colocando o seu celular diante desse código e fazendo então também a sua transferência, seu Pix, etc e tal. E saiba de uma coisa: o que Deus quer é que você viva uma vida abençoada, porque Ele nos entregou todas as bênçãos na região celeste. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe. Shalom, shalom.